Nós, seres humanos, nos julgamos seres superiores, o topo da cadeia alimentar. Nós matamos diversas espécies de animais por diversão e também para consumo. Porém, algumas delas também matam seres humanos. Alguns animais em específico se aprofundaram tanto em matar humanos que se tornaram uma espécie de serial killers. Você quer saber quem são eles? Eu sou o Boco e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta o vídeo e não se esqueça de assinar as notificações. Não é novidade para ninguém que o ser humano vem a cada dia ocupando mais os espaços que antes eram dominados por outros animais. Nossas cidades aumentam de tamanho constantemente, assim como as florestas vêm sendo derrubadas de forma periódica para que a agropecuária possa avançar e gerar mais comida que irá abastecer a população nos grandes centros urbanos. Com isso, os animais que habitavam as florestas não têm para onde irem. Geralmente, eles morrem por falta de alimento ou condições necessárias para reproduzir, ou acabam invadindo as cidades, como já vimos em vários casos de ursos, onças e cobras sendo encontrados em casas ou carros. Isso porque não estamos falando sobre os milhões de animais que são capturados ou mortos por ano devido ao tráfico de animais e à caça predatória. Já os animais aquáticos convivem ainda com um outro inconveniente: a poluição. Enquanto os rios vêm sofrendo com o assoreamento e o despejo de esgoto, os mares estão cada dia mais cheios de plásticos, elementos químicos danosos e lixo em geral. Com isso, assim como ocorre nas florestas, muitos animais acabam morrendo e várias espécies correm o risco de serem totalmente extintas. Mas por que os animais matam os seres humanos? Um animal só mata um animal de outra espécie por dois motivos: para poder se alimentar ou para poder se defender de algo que ele considere ser uma ameaça. Como você pôde perceber, nós somos uma ameaça e tanto para o ecossistema. Mas isso não quer dizer que os animais saiam por aí matando as pessoas. Inclusive pelo fato de que o ser humano é o animal que está no topo da cadeia alimentar. Nós não temos um predador, como por exemplo o tamanduá é para as formigas e cupins. Então, esses ataques acontecem justamente pelo fato de nós termos modificado tanto o ambiente em que esses animais se encontram que, de certa forma, em algumas ocasiões, eles não veem outra alternativa a não ser atacar. Se você pudesse apostar agora, qual espécie você acha que é a maior responsável pela morte de seres humanos? Lembrando que os próprios seres humanos não vão entrar nessa disputa. Seria injusto. Se você falou que são os mosquitos, você acertou. Por ano, esses insetos matam mais de 1 milhão de pessoas ao redor do mundo. Eles são os transmissores de doenças como a dengue, febre amarela, chikungunya, zika, malária, entre várias outras. Verdade que eles em si não são os responsáveis pelas mortes, já que precisam estar contaminados com o vírus da doença. Mas o seu estrago é imenso. Se você não considerar isso como uma morte direta, nós passamos então para o número 2 da nossa lista: as cobras. As serpentes são responsáveis por matar aproximadamente 70 mil pessoas todos os anos no mundo. Esses dados são da Organização Mundial da Saúde, a OMS.
Por muitos lugares serem distantes de onde se tem o soro antiofídico que combate as toxinas do veneno da cobra, muitas pessoas, principalmente em países pobres, acabam morrendo por causa de picadas. Agora que você já sabe quais são os animais que mais costumam matar humanos, nós vamos te contar a respeito de casos especiais de alguns animais que acabaram por se tornar notícia e que, de certa forma, chocaram a sociedade local e viraram lendas, filmes e até jogos. O primeiro deles é o do crocodilo Gustave. Ele é um crocodilo de mais de 900 quilos, medindo 7,5 metros e que se suspeita já ter matado mais de 300 pessoas em Burundi, que é um país africano. Esse animal é bastante temido por moradores da região que não deixam as crianças e pessoas com pouca mobilidade chegarem perto de rios ou lugares no qual Gustave costuma aparecer. Um documentário que foi ao ar na emissora PBS, intitulado Capturing the King of Croc, ou Capturando o Rei dos Crocodilos, em 2004, ajudou a espalhar a fama dele. Na última vez em que Gustave foi visto, ele havia capturado um búfalo na beira de um rio, em 2015. Não se sabe ao certo o paradeiro do crocodilo. Alguns dizem que ele morreu, outros dizem que ele apenas teria mudado de lugar para ir atrás de comida. De qualquer forma, sua história é bastante famosa no país e, com certeza, ele entra no rol dos animais mais perigosos para seres humanos. Outro animal que também ficou famoso por matar humanos foi um elefante que viveu no começo do século XX, na África Oriental Britânica, onde hoje fica o Quênia. Esse animal ficou conhecido como Rogue Elephant of Aberdare Forest. Em português, o elefante selvagem da floresta de Aberdare. Esse elefante foi responsável pela morte de diversas pessoas ao atacar vilas e tribos durante seu tempo de vida. Um aspecto curioso de seu comportamento é que ele nunca atacava o mesmo lugar mais de uma vez. Por isso, ele se tornou uma ameaça praticamente imprevisível. Devido ao risco que ele representava aos interesses do Reino Unido na região, uma ordem de se caçar o animal foi expedida. O animal finalmente foi morto por John Alexander Hunter. Incrivelmente, ele gastou poucos dias para realizar essa façanha. No primeiro dia, ele chegou a um local onde o elefante havia atacado 2 pessoas. No finalzinho do dia, um aldeão de uma vila das proximidades avisou que o animal havia destruído algumas casas e fugido para a floresta. Hunter imediatamente se deslocou até a floresta de Aberdare. Após um tempo, ele notou pistas do elefante. Porém, ao perceber o perigo, o gigante de 4 patas conseguiu fugir antes que o caçador pudesse atirar. No dia seguinte, o elefante foi visto em uma outra vila derrubando algumas árvores, a cerca de 5 quilômetros de onde estava Hunter. Seguindo os rastros deixados pelo animal, John conseguiu encontrá-lo se alimentando. O caçador conseguiu mirar e, antes que o elefante fugisse, ele acertou um tiro na cabeça do elefante que imediatamente caiu gritando de dor. Na sequência, Hunter deu um tiro na nuca para terminar o serviço. Se um crocodilo e um elefante perturbado não fazem estragos suficiente, o que você diria de 2 leões que comem pessoas? Os Man-Eaters of Tsavo, ou Comedores de Homens de Tsavo, foram uma dupla de leões que, como o próprio nome diz, comiam seres humanos. Essa história aconteceu durante a construção da ferrovia entre o Quênia e Uganda, no ano de 1898. Os ataques começaram no mês de março e só terminaram em dezembro com a morte deles. No início, acreditava-se que os leões estavam realizando esses ataques como forma de se protegerem dos seres humanos que estariam invadindo seus territórios. Porém, com o passar dos meses, se descobriu que à noite eles invadiam os acampamentos dos trabalhadores da ferrovia e atacavam as pessoas. As estimativas do governo na época é de que 135 pessoas teriam morrido por causa dos ataques dos leões.
sendo 28 trabalhadores da ferrovia e o restante de moradores da região. Novamente, assim como no caso do elefante da floresta de Aberdare, foi necessário que um caçador se apresentasse para poder matar o animal. O corajoso da vez foi o soldado britânico e caçador nas horas vagas John Henry Patterson. Ele havia sido contratado para vigiar a construção da ferrovia e, devido aos incidentes com os leões, decidiu agir. De acordo com o que foi contado por Patterson, o primeiro leão foi ferido com um tiro de rifle. A bala acertou a perna de trás do animal, mas mesmo assim ele conseguiu escapar. Mais tarde, o leão retornou ao local onde estava Patterson, querendo matá-lo. Entretanto, o caçador estava esperando o animal e conseguiu acertar um tiro no coração da fera, que não resistiu e morreu. Já o segundo leão foi morto após 9 tiros em dias separados. Depois que ele acertou o primeiro tiro, o leão fugiu. 11 dias depois, ele novamente encontrou a fera e atirou mais 2 vezes. Novamente, o animal escapou. Só que no dia seguinte, mais cansado e ferido, o leão já não tinha mais tanta força para lutar. Foi aí que mais 6 tiros foram disparados, sendo que 2 acertaram o peito e outro a cabeça. Durante o tempo da caçada, as obras da ferrovia foram paralisadas devido ao medo dos trabalhadores locais. A construção só voltou 2 meses depois da morte do segundo leão. Inclusive, suas peles e ossadas fazem parte hoje de um museu em Chicago, nos Estados Unidos. Esse caso ficou bastante famoso e já inspirou diversos livros, artigos científicos, filmes como The Ghost and the Darkness, e também jogos como Railroad Tycoon 2. Nesse game de simulação de ferrovias, no mapa Cape to Cairo, uma das dificuldades encontradas pelo jogador é justamente os ataques frequentes dos leões. E você? Já tinha ouvido falar de uma dessas histórias de animais que matam seres humanos? Qual delas você achou mais chocante? Deixe o seu comentário aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo. Até lá!